Bem, pessoal, ficar pesquisando sintoma de doença na internet pode prejudicar a sua saúde. Eu vou explicar por quê, baseado em ciência, né? Um efeito chamado efeito nocebo, né? O que que acontece, né? Eu vou começar explicando a lógica por trás disso, depois você vai entender o risco de você ficar pesquisando, em especial o paciente que é exagerado em busca de sintoma, como aquilo pode prejudicar a sua saúde, saúde física, não estou falando só de saúde mental não, né? Então o que que acontece, né? Toda vez que um paciente é muito preocupado, é muito ansioso, né, ele já tem noção que ele é prejudicado por querer saber de mais doenças. Porque normalmente ele tem uma experiência prévia da vida que ele achou que estava um câncer, não era, achou que estava infartando, não era. Então geralmente as pessoas se conhecem, né? Só que de um modo geral, ele fica achando que ele está inventando. Ou ele fica meio que se culpando, né? Poxa, porque eu sinto isso. E eu gosto de explicar a base científica por trás disso. O efeito nocebo não é algo, eu acho que é o pior. Não. Eu vou começar explicando o efeito placebo. O efeito placebo seria, entre aspas, bom. O que seria a parte boa? Se eu te der uma coisa, que seja uma pílula de farinha, e te diga assim, ó, toma isso aqui que você vai melhorar. Se você acredita em mim, toma, você vai sentir melhor. E a ciência comprova o efeito placebo. Tem estudos científicos mostrando. Pra vocês terem ideia como é uma coisa recente, já se sabia há muito tempo, né? Desde a época de Paulo já tinha um relato, né? Por o fato da pessoa acreditar, aquilo melhorava, só que a gente não entendia direito que funciona, né? Foi feito de forma padronizada na década de 40, né? Com essa nomenclatura, com estudos mostrando, revolucionou a pesquisa científica, porque hoje toda pesquisa que envolve remédio vai ter que ter um remédio placebo, que entre aspas vai enganar a pessoa para saber o efeito dessa enganação e sentir melhor e comparar que o remédio com o princípio ativo realmente ele funciona e não é só o efeito placebo daquele princípio ativo, né? Vocês entenderam mais ou menos a lógica, né? E o que que acontece? Década de 40 se provou até com, da minha área, né? Que é com a parte da paciente com dor de cabeça, em que o enxaqueca, né? Eles fizeram um teste e viram que só de você dar uma pílula de açúcar, de farinha, dizendo que aquilo funciona, a pessoa se sente melhor, comparado com quem não tomou nada, né? E aí, depois disso, se derivou essa questão do efeito nocebo. O efeito nocebo seria a parte ruim. Como assim? Se você acreditar que uma coisa ruim vai acontecer com você, você tomando remédio, aquilo vai acontecer. E você vai ter efeito colateral. Então tem que ter muito cuidado ao ler bula. Não é todo mundo, né? Eu sempre falo, informação é melhor que desinformação. Mas você tem que ter bom senso e se conhecer. Tem gente que é desesperada. Tem gente que tudo que lê sente. E eu tenho um paciente que eu começo a explicar, falando, não me explique não, porque senão eu vou sentir. E eu entendo, eu paro e falo, se você sentir alguma coisa, relata, que a gente vai ver se tem relação ou não com a medicação. E no caso de sinal e sintoma é a mesma coisa. Se você ficar lendo sobre doença, tem uma chance grande de você sentir. Só que a gente médico tem um outro lado da moeda, né? Porque se você está passando mal, assistindo alguma coisa, você tem que procurar ajuda para ver o que é. Então o que é que eu digo para a maioria dos pacientes? Para a média das pessoas, para a maioria das pessoas, a pesquisa, o estudo, a leitura vai te ajudar a identificar se alguma coisa está errada ou não. Por exemplo, quem nunca sentou no vaso e sentiu um formigamento na perna? Tem um monte de vídeo aqui falando, os vídeos mais vistos é sobre isso, né? Ah, sentiu um formigamento na perna, isso é grave? Não, você está sentado, ficou deitado muito tempo, às vezes quem bebe fica numa posição estranha, o braço formiga, e você se orienta, às vezes se acalma, né? A maioria das vezes, né? Um desmaio, qual pode ser a causa e tal. Mas existem pessoas que o que quer que leia, a vista dela é olhar só o exagerado. Então, se ela está tonta, é um câncer. Se ela está com isso, então ela vai sempre no exagero. Eu tenho um vídeo de todos os tipos aqui. Uma tontura pode ser um câncer? Pode, mas não é mais comum, entendeu? Então, você teve sinal e sintoma, pense. É bom pesquisar, é bom estudar. Se você for muito desesperado, às vezes é melhor você ir no médico sem ler muita coisa, porque senão você vai exagerar daquele sintoma, vai piorar mais ainda, tá bom? O mais importante é o quê? Informação para mim sempre é bom. Concordo, tanto que eu tenho muito vídeo aqui falando de sinal e sintoma, extensivo, desde doença grave a doença simples que um sinal e sintoma pode dar, mas se conheça, porque tem pessoas que esse efeito nocebo tem um impacto muito grande na vida dela, que qualquer coisa que ela tem, ela começa a sentir, ela para a vida pensando naquilo, e o ideal é o quê? Procure ajuda. Se você é desse perfil de pessoa, às vezes não vale a pena se aprofundar muito, procura um profissional, ele vai te orientar, vai falar direitinho, você não vai ficar perdida nesse mundo de informação e sentindo tudo que você está lendo, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.